Irmãos, hoje a gente vai meditar no Salmo 4, tá? Bom dia, irmão Carlos. Seja bem-vindo, meu irmão. Salmo 4, Salmo de Davi. Irmãos, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada aguda de dois gumes, ela penetra na divisão da alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Vamos ler o Salmo de número 4, eu vou trazer uma explicação e uma aplicação desse Salmo para nossas vidas. Quem puder ir curtindo aí, compartilhando, Deus abençoe a todos. Isso ajuda a alcançar mais almas para o reino, tá bom? Salmo de número... Graça e paz, irmão. Seja bem-vindo. Salmo de número 4. Diz assim: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim. Ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando converteis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscar-me-eis em mentira? Sabeis, pois, que o Senhor separou para si o que é querido. O Senhor ouvirá quando clamar por ele. Perturbai-vos e não pequeis. Faleis com vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei-vos sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, nos mostrará o bem. Senhor, exalta sobre nós a sua luz e o teu rosto. E puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo que se multiplica o seu trigo e o vinho. Paz também me deitarei e dormirei, pois tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Irmãos, esse Salmo de Davi, ele mostra um cântico, uma música que traz confiança em Deus em meio à angústia. Davi, quando ele escreve esse salmo, ele escreve no meio de uma grande aflição. Uma grande aflição Davi vivia. Mas nesse salmo aqui, que nós acabamos de ler, aprendemos que quando buscamos a Deus, encontramos descanso, segurança, alegria verdadeira, mesmo em meio às pressões da vida. Mesmo em meio às dificuldades, Deus consegue nos dar descanso. Mesmo em meio às pressões da vida, esse salmo nos ensina a viver uma vida, mesmo em meio às dificuldades, tendo paz com Deus. Isso é muito importante, a paz. O apóstolo Paulo diz que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Vamos lá. Primeiro versículo. Ai, irmãos, estou com a coriza. Responde-me quando eu clamo, Deus da minha justiça. Na angústia tens aliviado. Tem misericórdia de mim. Aqui, Davi reconhece que só a justiça verdadeira vem somente de Deus. Ele lembra dos socorros passados e fortalece a fé no presente, ou seja, lembra de tudo que Deus fez na sua vida para fortalecer a sua fé nos tempos de hoje, no tempo da angústia, no tempo da tribulação, no tempo da aflição. Lembra quão grandes maravilhas o Senhor tem feito na sua vida. O Senhor, Davi ficou lembrando que ele venceu o gigante não pela força dele, mas pela força do Senhor. Olha lá. Quando a angústia bater, lembre-se
que Deus já fez por você. Quando você ficar triste, carro de som, quando você ficar triste, desanimado, cabisbaixo, lembre tantas coisas que o Senhor fez na sua vida. Lembre das maravilhas. Israel é a igreja de Cristo? Não, aqui, mas o povo de Deus foi enxertado em Israel, entendeu? Hoje nós fazemos, o Romanos diz que Deus tinha a oliveira e nós éramos oliveira brava, mas nós fomos enxertados na oliveira verdadeira e participamos da mesma seiva. Então, a fé de Abraão é a fé que nós seguimos, que é uma fé que foram passadas sem um Deus, sem um templo, sem ritos religiosos. E Abraão, conhecido como pai da fé, foi o pai de Isaac. Isaac gerou Jacó, Jacó as 12 tribos. Então veio toda a nação de Israel e depois, através de Cristo, nós fomos enxertados como povo de Deus e Israel de Deus, entendeu? É tanto o povo de Deus, o povo de Israel, é uma nação escolhida, a gente não tem como negar isso, mas através de Cristo, o apóstolo Paulo diz que nós fomos enxertados e participamos da mesma seiva, tá, irmão? Não que a gente seja israelita, mas a gente faz parte da comunhão do mesmo Deus, tá? O único Deus verdadeiro, soberano, eterno, santo, que enviou Jesus para nos unir à salvação, porque no passado, até o apóstolo Pedro acreditava que só Israel era o povo escolhido por Deus. Não, irmão, eu não conheço a história de Israel da Segunda Guerra, não. Da Bíblia a gente pode falar, mas de história, de secular, eu não tenho conhecimento, não, tá? Se tiver na Bíblia, a gente consegue falar, mas eu fiz um voto, ô irmão, eu não sei o nome do irmão. Ô irmão, aí você está entrando num outro assunto. Ô irmão, com todo o respeito, hoje, exclusivamente hoje, a gente vamos falar sobre o Salmo 4, tá? Em outro momento, a gente pode falar desses assuntos, tá bom? Porque senão atrapalha a live, beleza? A gente vai meditar no Salmo 4, eu quero trazer uma explicação do Salmo 4 e uma aplicação para a gente aplicar nos nossos dias, tá bom? Com todo respeito, aqui não é um canal de debate, nem de história secular, mas sim de explicação da Bíblia, tá bom? Eu não tenho muito conhecimento, porque eu fiz um voto para mim mesmo, que eu não leria outro livro a não ser a Bíblia, tá bom? Então, de história mundial, essas coisas, eu não tenho entendimento nenhum. Então, por isso eu nem entro nesses assuntos, porque eu não tenho conhecimento mesmo, tá bom? Mas se for de Bíblia, a gente tamo aí, tá bom? E o irmão fica aí conosco para a gente meditar no Salmo 4, tá bom? Em outro momento, eu com certeza eu tenho muito interesse em história, mas eu mesmo não tenho paciência de ficar lendo história secular, entendeu? O meu negócio é a Bíblia. Eu fiz um voto que não leria outro livro a não ser as Escrituras, tá bom? Então, nesses assuntos eu não tenho conhecimento nenhum, mas se for da Bíblia, aí você pode perguntar qualquer coisa que, se tiver na Bíblia, a gente consegue falar sobre esse assunto, tá bom? Eu vejo que tem aqui na plataforma muitos canais, como que fala? Muitos perfis, né, de debates bíblicos. E debate
não leva em lugar nenhum, tá bom? Eu já participei, mas vi que isso só divide os irmãos, tá? Porque cada um tem uma opinião diferente, cada um tem um pensamento diferente. Então, eu prefiro ficar só com as escrituras e que minha opinião, que se lasque a minha opinião, porque a minha opinião sempre me levou longe de Deus, entendeu? A nossa opinião, nossas vontades não está de acordo com as vontades de Deus. Por isso eu tento tirar o máximo de responsabilidade para mim, mas eu fico com o texto, o que vale para mim é o texto, não minha opinião, e se eu tiver fala, eu procuro o máximo possível de coerência nos textos para não falar coisas que não está de acordo com as escrituras. Porque eu até tenho interesse nesse assunto de história, tudo, mas se eu for estudar história, essa história de Segunda Guerra, essas coisas aí eu vou misturar muito as coisas, entendeu? Eu prefiro ficar só com as escrituras e falar delas, porque é onde é um campo que eu sei o que eu estou falando, tá? Então, para mim, eu não me interesso muito por essas coisas. Eu acho interessante quem estuda e deve estudar mesmo, mas no meu particular, eu tenho só conhecimento da Bíblia, tá? Ó, a Bíblia, ela tem muitos erros, tá? Essa Bíblia que a gente usa aqui, João Ferreira de Almeida, ela tem muitos erros, tem muitos acréscimos, porque foi passado por muitos copistas. Por isso é bom você ter conhecimento dos originais. Você pega um original, tá? Língua original, para você chegar numa conclusão do texto hoje. Eu não confio 100% na Bíblia que a gente tem hoje, tá? Mas a gente consegue ter o máximo de conhecimento sobre Deus, mesmo ela tendo passado por várias mãos, ela ainda, a essência dela continua, que é Cristo. E isso que é importante para mim. Tem muitos textos, igual nomes, que foram traduzidos errado, tem muitos textos que foram acrescentados, outros foram tirados, mas daí a gente estudando o original, você consegue na internet, em qualquer lugar. Eu comprei uma Bíblia original, na língua original, mas é bom você ter os textos originais para você não falar além daquilo que Deus falou e corrigir os erros de interpretação na nossa Bíblia de hoje. Ou seja, a Bíblia de hoje, que a gente tem, tanto a católica como a pentecostal, ela tem erros de tradução. Por isso que ela é renovada, ela passa por João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, João Ferreira atualizada, a nova João Ferreira de Almeida atualizada e corrigida. Então, ela sempre está passando por correções para voltar ao texto original. Ou seja, tem muitas Bíblias que eu não recomendo você ler. Como a tradução na linguagem de hoje, eu não recomendo você ler. Entendeu? Eu acredito no Deus que a Bíblia mostra, tá? E não tem como você não crer em Deus e não crer na Bíblia, irmão. Porque o único livro, o único documento que revela o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e Jesus é as Escrituras, entendeu? Tem Flávio Joséfo, que fala de Jesus também, mas fala muito pouco, tá? E fala muito pouco que houve um homem em Nazaré, no tempo de Herodes, essas coisas, que foi considerado Messias. Mas a Bíblia que a gente tem, mesmo tendo muitos erros, ela ainda continua com a essência do Evangelho, entendeu? Isso que é importante. Daí tem algumas traduções que eu não recomendo, como a Novo Mundo, que é a dos Testemunhos de Jeová, e a Nova Linguagem de Hoje, tá bom? Porque quanto mais antigo, mais próximo do original. E todo copista, ele coloca um pouco da sua opinião
nas Escrituras. O próprio João Ferreira de Almeida, ele não terminou de traduzir a Bíblia. Outras pessoas teve que terminar. Ele começou traduzindo, mas ele morreu antes de terminar. Entendeu? E daí passou por outras mãos, até chegar em nós, teve um monte de copista que foi copiando, mas na sua essência ela ainda continua confiável, tá? E eu creio nas Escrituras, conforme ela não deturpar a essência da Bíblia, a essência, como que eu te explico isso? A Bíblia, ela tem muitos erros de traduções, tem acréscimos para a gente entender, porque nas línguas originais não tem muitas palavras do português, entendeu? Daí eles teve que acrescentar. Eu acho que na Almeida, a Almeida atualizada, revista e atualizada, ela tem entre parênteses o que foi acrescentado. Muitas coisas foi acrescentados na Bíblia para dar sentido e a gente entender o que está escrito, porque no original a gente não entenderia, entendeu? Ficaria muito vago. Isso é bom numa parte, mas é ruim em outra parte, porque o tradutor pode ter colocado a sua opinião nas escrituras. Mas com o texto original, você comparando várias escrituras, você chega numa conclusão bem coerente sobre Deus, tá? A Bíblia, eu creio na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mas eu tenho consciência que tem muitos erros, por isso a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente prega. Por isso que eu sempre busco estudar muito para depois trazer uma mensagem para vocês que não tenha nenhum tipo de incoerência, tá bom? Quando a gente fala de salmos, a maioria dos salmos são orações, são músicas. Hoje os salmos, ele é o inário de Israel, entendeu? Ele conta das aflições dos escritores, porque os salmos não é só de Davi, tem salmo de Asaf, salmo de Moisés, orações que eles fizeram em meio a grandes tribulações, que mostra que Deus é soberano em tudo e Deus sempre tem uma resposta mesmo em meio ao caos. Isso é importante a gente saber, que os salmos, se você quer aprender a orar de verdade, leia Salmos, porque a gente vê Davi entregando todos os seus problemas a Deus e Deus respondendo às suas orações. É isso que é importante, entendeu? Se a gente se apegar muito na letra, a gente acaba abalando a nossa fé, mas se a gente pegar na essência, a gente continua firme. Então a gente tem que tomar cuidado muito com as pessoas que pregam para nós, sempre tá analisando se tá batendo com as escrituras, para não cair em nenhum tipo de heresia, alguma coisa que pode falar contra a essência do evangelho. Então, a essência é Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Então, você tendo em mente que Cristo está em tudo, então você sempre pega as palavras de Cristo para ver se tem coerência com os escritos do Antigo Testamento. Porque o nosso Antigo Testamento foi traduzido da Septuaginta, tá? Ou seja, foi traduzido do Antigo Testamento em grego. E o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, tá? Então, pode ter erros também. Mas na essência, ela não tem nenhum problema, entendeu? Vamos voltar aqui. Irmãos, deixa eu pegar uma Bíblia da Almeida para me mostrar para vocês. Se há uma tradução que eu recomendo, é a Nova Almeida Atualizada, tá bom? Porque ela não é tão difícil de ler e também não se afasta muito do original, pelo que eu tenho lido, tá bom? Essa aqui, a minha tá bem velhinha, tanto ler, mas eu recomendo a Nova Almeida Atualizada. Tem ela na versão de estudo e tem ela normal, tá?
Eu vou ler os salmos nessa daqui, que vocês vão ver que ele fica bem mais claro o texto, tá bom? Salmo de número 4, né? Salmo de número 4. Salmo de número 4, ó. Responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim. Ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando vocês vão transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saiba, porém, que o Senhor distingue para si o que é piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo. Tremam de medo e não pequem. Consultem nos travesseiros o corações e sosseguem, ou seja, quando você estiver deitado, medite na palavra. Muitos dizem que não há conhecimento do bem. O Senhor levanta sobre nós a sua luz e o teu rosto. Isso aqui é uma referência à bênção sacerdotal. Mas a alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Quando eles têm fartura de cereais e de vinho, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Então, todas as traduções têm algumas diferenças, mas a essência ela não muda. Isso que é importante, tá? Eu preparei um esboço aqui para vocês, ó. A oração, esse texto aqui, ele fala sobre a oração em meio à angústia. Em meio à angústia, Deus está sempre pronto para nos responder, porque Ele é o socorro, bem presente na hora da angústia. A palavra de Deus que diz que Deus é a torre forte e o justo corre para ela. Vamos lá. Versículo 1. Responde quando eu clamo, ó Deus da minha salvação, da minha justiça. Na angústia tens me aliviado. Tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Davi reconhece que a justiça vem de Deus. Ele lembra do socorro passado para fortalecer a fé no presente. Ou seja, lembre-se sempre do que Deus tem feito na sua vida, para fortalecer a sua fé nos dias de hoje. Em Apocalipse diz, lembra-te onde tem caído e arrependa-te e volte ao primeiro amor. É mais ou menos o que Davi estava falando. Lembra quão grandes coisas o Senhor tem feito na sua vida e volte a buscar Ele como você começou a buscar no começo. Quando a angústia bater, lembre que Deus fez por você, ore com confiança, sabendo que o mesmo Deus que te ajudou no passado vai te ouvir novamente e te ajudar no futuro. Versículo 2. Os filhos dos homens, até quando convertereis a minha honra em vergonha? Até quando amareis a vaidade e buscarei a mentira? Davi confronta aqueles que vivem na vaidade e na mentira, porque a vaidade e a mentira nos afasta de Deus. Ele diz, até quando vocês viverão dessa maneira? Até quando vocês vão viver segundo as suas próprias vontades, vivendo na vaidade e na mentira? Ou seja, não coloque a sua confiança em mentira, em vaidade ou reconhecimento humano. O mundo pode tentar manchar a sua fé, mas a sua identidade está em Deus, entendeu? Versículo de número 3. Sabei que o Senhor separou para ele o que é piedoso, e o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. O servo de Deus, ele é separado, ele é escolhido, ele é nomeado. O próprio Jesus disse, não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vocês vá e deem frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de tudo que pedires ao Pai crendo, você receba. Ou seja, você não é anônimo diante de Deus. Ele separou você. Então, Ele ouve as suas orações. Então, ande com certeza que você não está sozinho. Tenha a certeza que Deus sempre está do seu lado. Vamos lá. Versículo 4.
Irai-vos e não pequeis, consultai nos vossos corações em vosso leito, e calai-vos. O Salmo mostra que a ira de Deus pode vir, mas não devemos transformar isso em pecado. Ou seja, quando Deus nos disciplinar, que a gente não se afaste, porque Ele repreende e corrige todo aquele que Ele ama. Ou seja, quando for tomado pela raiva, pelo ódio, pela angústia, antes de agir, reflita diante de Deus, que Ele exige que Ele acalme o seu coração. Peça para Deus acalmar o seu coração no meio da ira, no meio da angústia, no meio da tribulação, porque Deus é poderoso para fazer isso. Versículo 5. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Ou seja, o verdadeiro culto a Deus não é apenas um rito, não é apenas frequentar uma denominação religiosa, mas sim confiar de todo o coração, tá bom? Como que a gente se aplica isso na nossa vida? Mais do que palavras de Deus, ele requer uma atitude de fé, ou seja, sirva a Ele com sinceridade e confie nele de todo o vosso coração. Versículo 6 fala sobre a busca da verdadeira alegria. Muitos dizem que nos mostra o bem. O Senhor exalta sobre nós a luz do teu rosto. Quando o mundo procura alegria em coisas passageiras, mas a verdadeira alegria vem da presença de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é que nos mantém firme. A alegria do Senhor que nos faz seguir em frente. Versículo 7. A alegria que supera a abundância. Puseste alegria no meu coração mais que no tempo que se multiplica o seu trigo e o vinho. Ou seja, a alegria de Deus é maior do que a alegria de ter uma riqueza material, em abundância. Ou seja, mesmo que falte algo material para você, você pode ter a alegria plena em Cristo. A presença dele vale mais do que qualquer tesouro que a gente pode conquistar nessa terra. Versículo 8. Em paz me deitei e dormi, porque tu, Senhor, me faz habitar em segurança. A confiança em Deus traz descanso. Quem entrega a vida nas mãos do Senhor pode dormir em paz, pode descansar em paz. Ou seja, se você confia no Senhor, você está seguro. Você pode dormir em segurança. A gente vê o apóstolo Pedro, quando ele foi preso, ficou lá com 16 soldados presos, ele dormia. E o anjo de Deus foi lá para livrar. Ou seja, hoje mesmo, entregue suas preocupações para o Senhor. Antes de dormir, apresente todos os seus problemas a Ele. Porque a paz de Deus é o travesseiro mais macio que a gente pode ter, tá bom? A paz de Deus é o travesseiro mais macio que você pode ter para o seu descanso. Vamos lá, eu vou repetir aqui tudo de novo. Vamos lá, a introdução. O Salmo 4 é um cântico de confiança e paz no meio da angústia. Davi escreve em um tempo de aflição, mas nele aprendemos que quando buscamos a Deus, encontramos o verdadeiro descanso, segurança, a alegria verdadeira mesmo com as pressões da vida. Esse salmo nos ensina a entregar as nossas preocupações ao Senhor e viver com o coração firme na presença dele. O versículo 1 fala sobre a oração em meio da angústia, ou seja, no meio da angústia é na hora que Deus te ouve, porque na angústia é que você busca Ele com sinceridade de coração, porque a maioria das pessoas tem o hábito de buscar a Deus só quando está passando por dificuldade. Vamos lá. Os filhos do homem, até quando convertereis a minha honra em vergonha? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Ou seja, Davi confronta aqueles que vivem na vaidade e na mentira. Ou seja, não coloque sua confiança na mentira, na vaidade ou no reconhecimento humano. O mundo pode tentar manchar a sua fé, mas a sua identidade em Deus continua. Você tem que ter certeza no seu coração que você foi escolhido, nomeado e separado por Deus
para a pregação das boas novas. Versículo 3. Escolha divina traz segurança. Quando você escolhe andar com Deus, você está seguro. Sabei que o Senhor separou para si o que é piedoso, e o Senhor ouvirá quando ele clamar. A explicação desse texto. O servo de Deus é separado e escolhido por ele. Se Deus te escolheu, tenha convicção que ele é fiel para andar com você por onde quer que você andar. Como no Salmo 23 diz, o Senhor é meu guia, o meu pastor, e nada me falta. Ele nunca falta comigo, ele sempre está comigo. É ele que me faz deitar em verdes pastos, é ele que me guia mansamente às águas tranquilas, é ele que refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque ele está comigo. Vamos lá. O servo de Deus é separado e escolhido e é ouvido por Deus, porque os olhos de Deus não estão fechados para que não possa ver, e nem os seus ouvidos tampados para que não nos possa ouvir. Você não é anônimo diante de Deus. Deus conhece tudo sobre você, porque ele é onisciente, onipresente, eterno, santo. Ele está em todos os lugares e todos os pensamentos antes que viesse na nossa boca, ele já conhece. Então, ande com a certeza que você não está sozinho. Se Deus está com você, você já é a maioria. Versículo 4. A reverência e reflexão. Irai-vos e não pequeis. Consultai o vosso coração no seu leito e calai-vos. O Salmo mostra que a ira de Deus pode vir, mas devemos transformar em pecado? Não devemos transformar quando nós passarmos por dificuldade, ocasião para cair no pecado, porque a dificuldade vem para nos aperfeiçoar e nos transformar em pessoas melhores. Quando você for tomado pela raiva, não peque. Antes de agir, reflita diante de Deus e deixe que ele acalme o vosso coração. Versículo 5. Adoração verdadeira. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. O verdadeiro culto não é apenas um ritual, participar de uma denominação, oferecer sacrifício, dar dízimos e ofertas, mas sim confiar plenamente no seu Criador. Mais do que palavras, Deus exige de nós atitudes e fé. Sirvamos a Ele com sinceridade, confiando de todo o nosso coração. Versículo 6. A busca da verdadeira alegria. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? O Senhor. Exalta sobre nós a sua luz e a luz do teu rosto. O mundo procura alegria em coisas passageiras, mas a verdadeira alegria vem de Deus, porque a alegria de Deus é a nossa força, e não há maior alegria do que você estar na presença de Deus. Então, não busque felicidades temporárias, mas busque a luz do rosto de Deus. Ali você encontra a verdadeira alegria, tá bom? Vamos lá, versículo 7. A alegria de Deus é muito maior do que a abundância material. Quando a gente ganha algum bem material, a gente fica muito alegre. Mas a presença de Deus traz mais alegria do que qualquer bem material. Versículo 7, puseste alegria no meu coração, mais que no tempo que se multiplicaram o trigo e o vinho. Ou seja, a alegria de Deus é maior do que qualquer abundância material. Mesmo que falte algo material na sua vida, você pode ter alegria plena em Cristo, porque a presença dele vale muito mais do que qualquer tesouro que você possa desejar. Então, no versículo 8 fala que a gente pode descansar em segurança. Em paz me deitei e dormi, porque o Senhor, só o Senhor faz-me habitar em segurança. Confiar em Deus traz segurança, descanso e paz. Quem entrega a vida na mão do Senhor pode dormir tranquilo, pode dormir sossegado, pode dormir em paz. Hoje mesmo
você entregue suas preocupações ao Senhor antes de dormir, apresente todas as suas petições, ore a Deus e apresente todas as suas aflições, seus problemas, seus sentimentos, suas adversidades, porque hoje mesmo o Senhor pode te trazer paz, alegria, descanso, porque o melhor travesseiro que você pode ter é a paz de Deus. A paz de Deus é o travesseiro mais macio que você pode ter na hora de dormir. Conclusão. No Salmo 4 nos ensina que a verdadeira paz não vem de ausência de problemas, mas da confiança em Deus. Ou seja, problemas a gente vai sempre ter, mas tendo a presença de Deus a gente sempre vai ter paz em meio aos problemas, às dificuldades da vida, às tribulações da vida que vem tentando nos atingir. Quando a gente está com Deus, em meio às tribulações, a gente tem paz. Então, em meio à angústia, podemos orar, refletir, confiar, descansar. A alegria dele é maior do que qualquer riqueza que o mundo pode oferecer. Ou seja, hoje nós devemos entregar todas as nossas ansiedades a Deus, confiar nele de todo o nosso coração e que a paz de Deus guarde a sua mente e o seu coração e que você possa declarar como Davi: em paz me deitei e dormi, porque o Senhor fez-me repousar em segurança. Ou seja, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E não deixe de buscar a Deus, porque a presença de Deus é o travesseiro mais macio que você pode descansar na sua vida. Porque a paz de Deus faz a gente deitar, dormir, repousar em segurança, porque Ele tem cuidado de nós. Que Deus abençoe todos vocês, um ótimo dia a todos. Reflita nessa mensagem, essa mensagem ficará no nosso canal do YouTube, tá bom? Que tá aí no perfil. Lá tem outras mensagens, outras lives gravadas também sobre o ensino das Escrituras. Então busca o Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto Ele está próximo, porque a vinda do Senhor está mais próxima do que quando nós aceitamos a salvação. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.